Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Nós estamos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de entrar na sua casa, no seu estabelecimento, para levar a você a mensagem do Evangelho restaurada por um ministério enviado por Deus para preparar o coração do povo para o maior evento que a Terra já vivenciou, que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vinda de Cristo foi algo bastante significativo e importante. Ele veio fazer o fundamento, ele veio dar sua vida para resgatar um povo da maldição do pecado e para nos garantir uma vida eterna em um lugar que o Jardim do Éden, registrado aqui na Bíblia, era apenas a sombra das sombras. Nós estamos nos preparando para morarmos numa cidade que é de ouro puro, de portões de pérolas, de muros de jaspes, enfim, é um lugar maravilhoso. O que o mundo dá tanto valor, que é o ouro, a prata, o homem briga, mata, morre, rouba, vai preso por causa de dinheiro, é o ouro. Deus fez o piso, pavimentou as ruas daquela cidade de ouro para andarmos pisado por cima disto. Então isto significa muito pouco para Deus e o homem dá muito valor. Nós estamos pregando uma série de mensagens com os temas pregados pelo profeta William Branham, e no programa de hoje nós teremos a Escritura na Parede. A Escritura na Parede está baseada no livro do profeta Daniel. Nós vamos ter esta leitura no capítulo 5. O rei Belsazar deu um banquete, um grande banquete a 1000 dos seus senhores, bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus príncipes e suas mulheres e concubinas, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos da mão de um homem, e escrevia defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o seu semblante, ou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um contra o outro. Eu li até o verso 6 do capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Nós vamos começar este assunto lembrando aqui sobre o reino
da Babilônia. Originalmente, nós encontramos que Nimrod, que era filho de Cã, filho de Noé, foi quem idealizou construir uma torre para que servisse de abrigo, para que livrasse as pessoas de uma possível destruição caso a terra viesse novamente sofrer um dilúvio como houvera sofrido no tempo de Noé, seu patriarca maior. A intenção era muito boa. Se você pegar e ler os antigos livros, como as duas Babilônias de Slope, você vai ver que este nome original da Torre de Babel, ou do reinado da Babilônia, originalmente se chama Babel, que quer dizer portão de Deus, ou seja, uma porta, um escape que Deus daria para as pessoas subirem numa torre e se escaparem. Você conhece a Escritura e sabe que Deus desceu ali, está lá no livro de Gênesis, viu a ideia do homem construir aquilo, uma maneira própria para escapar do julgamento divino, é uma tendência do homem, tentar esconder e escapar de Deus. E Deus transformou aquilo numa confusão de línguas e mais tarde isto vai se chamar Babilônia. Esta nação, este povo, estabeleceu seu reino no Vale do Sinar, num vale fértil, e aquela nação se tornou poderosa e dominou as demais nações ali circunvizinha. Todos eram como subordinados e lhes pagavam impostos, e o reino cresceu e se fortificou. Diz os historiadores que aquele reinado da Babilônia tinha uma extensão de aproximadamente 120 milhas. 120 milhas, 30 milhas de cada lado, fechava aquilo com muros bastante altos e bastante largos, e carros podiam apostar corridas em cima das muralhas. O povo que ali vivia como que dentro de uma fortificação tão grande que se sentiam imbatíveis. Quando um homem se sente tão seguro e se sente que ele é invencível, ele está próximo a amargar o pó da derrota. Nós conhecemos que este reino é o princípio do reino dos gentios. O profeta Daniel interpretou um sonho do avô de Belsazar, que se chamava Nabucodonosor. E Nabucodonosor sonhou o sonho de uma estátua e viu a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre e as coxas de bronze, e os pés e as pernas de ferro misturado com barro. Não havia quem desse a interpretação. Daniel foi chamado e deu a interpretação sobre o período de tempo da existência dos reinos gentílicos no mundo. Começou exatamente com a cabeça de ouro, e Daniel disse: esta cabeça de ouro é você, o metal mais precioso. Então era um reino forte que se sentia imbatível. Satanás é sempre um imitador. Sabe como ele inspirou a construção do reino da Babilônia? Inspirado no que você vai ver no Apocalipse, Deus traçar através de João de uma cidade que se chama Nova Jerusalém, que é uma cidade de ouro puro, cercada de muros. Da mesma maneira era o reinado da Babilônia. Só que bastante menor,
porque a cidade, a Nova Jerusalém, tem uma dimensão de 1.500 milhas. Aqui era apenas 120. No centro do reino estava o palácio de onde comandava todo o império, todo o reino. E no palácio, obviamente, o trono, e do trono passava o rio Eufrates, regava toda a cidade. E eles se sentiam na Babilônia, nos jardins suspensos da Babilônia, como se eles fossem donos do mundo. E eles estavam autorizados a fazer o que bem quisessem. Nós sabemos que Nabucodonosor, uma certa ocasião, creio que pelo ano 586 a.C., invadiu e arrastou e levou prisioneiros os moradores de Jerusalém e da terra de Israel, levando os jovens, os artífices, as pessoas inteligentes e cultas. Você sabe, conhece a história, que foi para lá que Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego foram levados, e com eles mais muitas pessoas, cumprindo a profecia do profeta Jeremias por causa da rebeldia do povo de Israel. E ali se estabeleceram. Quando Nabucodonosor levou os jovens e levou os artífices, levou também de Israel o que havia de mais precioso. Davi havia juntado o material, Salomão havia edificado o templo, haviam peças de ouro, taças e utensílios que eram usados para as coisas sagradas do templo, todas foram capturadas e levadas para a Babilônia. Nós conhecemos a humilhação que Deus deu a Nabucodonosor. Quando pensou ser alguma coisa, Deus o fez pastar com os animais. Preste atenção no que é a exaltação. Aquele que exalta, Deus o humilhará. E então nós vamos ver que a Bíblia chama Belsazar de filho, na verdade, porque a Bíblia não usa a expressão avô. Então chama de filho, porque era filho do filho. E aqui aparece, então, na nossa meditação de hoje, o aparecimento deste neto de Nabucodonosor, que já deveria ter prestado atenção que Deus houvera humilhado seu avô. Feito ele descer e reconhecer que o Deus dos céus tem poder sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Inclusive até aos mais baixos dos homens, como nós temos visto muitos governos mundiais se levantar nos nossos dias, vindo do nada, analfabetos, mas daqui um pouco vem a exaltação e Deus os lança no pó de onde vieram. Belsazar, então, resolve fazer um banquete e convidar aos mais ilustres e convidar suas mulheres e concubinas. Não vamos lembrar que concubinas são prostitutas oficializadas. Isto é o que é o concubinato. Então, ele fez um banquete e resolveu fazer uma grande celebração aos deuses, deuses de prata, deuses de ouro, deuses de pedra. Ele estava embriagado, ele se embriagou. É tão interessante ver as Escrituras, que as Escrituras no livro de Apocalipse também fala de um reino da Babilônia, que é um reino de confusão, e fala de uma mulher embriagada. Só que aqui ele se embriagou com vinho. E lá no Apocalipse, eu espero que você entenda que mulher nas Escrituras simboliza uma igreja, que é a mãe da confusão religiosa que existe no mundo. Ela é capaz de trazer o sincronismo, sabe? E toda a mistificação de todos os conceitos religiosos existentes na Terra. É só estudar os seus fundamentos. É a mãe do espiritismo, porque ensina seus adeptos a fazer invocação aos que já morreram.
é a mãe do protestantismo, porque deu para os protestantes todas as doutrinas básicas e fundamentais que eles têm, como o Natal, como a doutrina da Trindade, como o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. É só juntar estes dois reinos, para você entender que o juízo que estava na Babilônia, lá no reinado de Belsazar, também está destinado a esta Babilônia de Apocalipse capítulo 18, e vai cair. Então o Belsazar prestou homenagem aos deuses. Eu quero só lembrar a você, meu irmão, meu amigo, que se você observar, o Deus de Abraão e o Deus da Bíblia, ele é um só. Ele nunca aceitou ser talhado, porque não há como comparar a Deus com nenhum objeto. Ele é um Deus espírito. Agora, da mitologia e do paganismo, de onde originou o reino romano, que na Bíblia é representado pela Babilônia, a mãe das abominações da terra, e na verdade o é, você vai encontrar que foi ali que se originou a crença em vários deuses, inclusive fazendo de Deus um velho barbudo, de Jesus um moço mais novo e o Espírito Santo como uma pombinha, e deu isto e chamou isto de Santíssima Trindade. Mas no início eram colocados no panteão dos deuses com outros nomes. Foi mudada no período de Roma República e novamente mudada e adaptada para o cristianismo com as expressões Pai, Filho e Espírito Santo, porque na verdade esta divindade tríplice que as religiões pagãs sustentavam, que hoje tem o nome de Trindade, e os evangélicos e os católicos morrem, mas esta palavra e esta doutrina nunca se encontrou na Bíblia e nunca foi crida por um verdadeiro adorador do Deus de Abraão. Então você vai ver que ela chamava Júpiter, Juno e Minerva, substituída, obviamente, depois do Concílio de Nicéia, para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Celebrem bastante estes deuses do paganismo, porque a mão de Deus vai escrever na caiadura, e pesado fostes na balança e encontrado faltosos. Mene, mene, tekel, urfazim, que quer dizer, pesado vocês foram. Deus colocou isto na balança. É justo você acreditar numa coisa que não está na Bíblia? Ou é justo você promover estes louvores e estas festas? Que tipo de festa fazia Belsazar? Um banquete? Trouxeram, obviamente, os seus músicos para tocar, como estão tocando hoje as bandas de rock dentro dos templos, ou os twists, ou os sambas, ou os pagodes. E eles fizeram uma festa, porque todos estes ritmos, lembremos que o pai dos ritmos é o diabo. Ele foi no céu, antes de ser expulso, o líder de cânticos do céu, o líder dos músicos. Você vai ver o sincronismo da religião trazendo ritmos como os ritmos quentes da África, como o rock sendo ajuntado a estes ritmos que vão dando outros que estão por aí e que são hoje a animação da festa, que são prestadas a estes deuses que nada tem a ver com Deus da Bíblia. Aliás, eu gostaria até de dizer a você que Deus não é um velho esclerosado, que está nervoso, estressado com a condição da sociedade e do mundo, que precisa de peças teatrais, de jograis, de danças, de shows de rock ou de entretenimento para que ele acalme e deixe a sociedade viver do jeito que está vivendo. Deus
não aceita estas festas. Foi exatamente numa época de celebração desta, em que eles estavam nesta vibração e nesta embriaguez, porque isto é embriaguez, em que apareceu uma mão misteriosa traçando o destino da Babilônia. Eu quero lembrar aos nobres irmãos que o início do século XX, de onde vai vir toda esta confusão de pentecostais a tradicionais, a neopentecostais e todos esses movimentos que hoje nós temos, ele se inicia com um movimento que começou na rua Azusa, lá no estado da Califórnia, e este movimento originou-se com línguas. Preste atenção, porque aqueles que atestam o pentecostalismo hoje falam línguas, como vi um pastor aqui da nossa cidade dizer, eu falo língua a hora que eu quero, e falam mesmo. Só que línguas, no reinado da Babilônia, que é esta confusão religiosa que nós vemos operar hoje, não foi sinal de bênção para Belsazar. Hoje nós estamos vendo esta embriaguez e as pessoas fazendo festas, ovacionando seus deuses, mas tem uma coisa, a mão de Deus está na caiadura. Você pode não me ouvir, você pode até não aceitar a mensagem que eu estou pregando, e quando eu digo que Deus mandou um profeta para chamar a atenção do povo para o momento. Quando não se tem respeito para as coisas sagradas e transforma a igreja, o templo, num palco para políticos, num desfile de modas para as senhoras exporem as pernas e os seios e fazer da igreja um teatro, quando não se tem respeito com a casa de Deus e transforma o púlpito num lugar de arrecadação financeiras, quando não se tem respeito e se faz shows na casa de Deus, a mão de Deus está na caiadura e as pessoas não percebem. E há explosões e centenas e dezenas de pessoas vibrando e saltando e falando línguas e sapateando e não sabe que estão decretando o final do reino da Babilônia. A voz de Deus para seu povo que estão aprisionados dentro de um sistema desse é: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Preste atenção. Enquanto Belsazar festejava, não sabia que um povo hindu, que hoje chamamos de indianos lá da Índia, estavam desviando o curso do rio que passava, que saía do seu trono. Naquele mesmo momento, o rio Eufrates estava sendo desviado e pelo canal do rio, aquela fortaleza seria minada, eles invadiriam e naquela mesma noite, os medos e persas, que hoje são os hindus, derrubaram o reino da Babilônia. Eles, os astrólogos, os teólogos, os pregadores, os convidados, os intelectuais, os festeiros, não sabiam o que era a mensagem de línguas. Línguas no final do reinado da Babilônia é uma maldição. Estas línguas estranhas que nós estamos vendo hoje está anunciando a queda do prepotente reino babilônico que não sabe respeitar as coisas sagradas. Igreja é lugar de encontro de Deus com a alma do povo. Não é lugar para o que fizeram e estão fazendo. O império, o poderio, a arrecadação, o dinheiro, a moda, os entretenimentos e os divertimentos. Igreja é um ponto de convergência que o povo precisa ter para alimentar sua fé em Deus e não viver o que estão vivendo. Naquela mesma noite,
passou o reino da Babilônia. Os medos e persas, de que sonhou o avô de Belsazar, agora iria assumir o peito de prata e ia tomar conta daquela situação. Amigo, vou terminar porque o tempo já acabou. Quero lembrar, se você não pode ouvir a voz de Deus através de um pregador, você verá o peso da mão de Deus na cobrança daquilo que se plantou. Esta confusão babilônica um dia colherá aquele plantio, ou este plantio que estamos vendo. Estamos anunciando a volta do Senhor, que é o dia mais glorioso, porque é o dia em que aqueles que estão prontos subirão, mas é o dia também que será desmascarado todo enganador e falso, todo o sistema humano, todo o enredo diabólico e toda a rede na qual Satanás prendeu as pessoas. Quero dizer para você, tudo que é contrário a esta Bíblia é diabo. Se a sua igreja não segue os ensinamentos da Bíblia, segue ensinamentos de um outro ser que não é Deus. É Satanás que quer enganar você. Mene Tekel, houve um profeta, astrólogos, adivinhos, sábios não sabiam discernir o que a mão escreveu na parede. Como os teólogos e doutores estão dizendo, é uma bênção, um avanço desta festa, deste movimento religioso evangélico no mundo. Oremos, porque o tempo acabou. Nosso Deus e Pai, entregamos nas tuas mãos a vida das pessoas que acompanharam esta meditação. E eu oro que, como o Senhor enviou uma mensagem de advertência para dar às pessoas a oportunidade, porque eu sei que o Senhor não chama homem a julgamento sem primeiro dar uma oportunidade para se arrepender e escapar, e esta mensagem também seja a chance para todos aqueles que estão aprisionados nesse sistema. Saia no nome de Jesus. Abençoe a saúde, o lar e a vida destas pessoas que me assistiram e, sobretudo, suas almas. Assim peço, em nome de Jesus. Amém.